Taesa, hein? As suas ações vinham sofrendo, ela vinha caindo mais de 25% do ponto máximo ao mínimo e aí, pau! Falou aí que vai pagar dividendos milionários, né? Mais especificamente 460 milhões de reais em dividendos. E aí, Taesa está valendo a pena? Taesa ficou barata? E esses dividendos absurdos? O vídeo de hoje é sobre isso. Se você é clubista, nos acompanha aqui há mais tempo, já deixa o teu like, que você sabe que o vídeo vai ser muito bom. E sendo clubista ou não, comenta, você é acionista de Taesa hoje e por quê? Né? Seja a resposta sim ou não. Então o que está acontecendo com Taesa? Tá? A primeira coisa aqui, entender o que é a Taesa, e se você já entende, já é acionista, já sabe o que ela faz, pode pular aí os próximos 30 segundos de vídeo. Se você não sabe, deixa eu te contar que a Taesa é uma empresa que atua no setor elétrico aqui no Brasil, só que mais especificamente ela atua no subsetor de transmissão de energia elétrica. Não à toa, Taesa significa Transmissora Aliança de Energia Elétrica. E a Taesa é um dos maiores grupos privados nesse subsetor e um dos maiores também em termos de RAP. O que é RAP, Ramiro? RAP significa Receita Anual Permitida. E essa sigla acaba sendo muito comum para quem analisa, estuda, se debruça sobre empresas que atuam no setor de transmissão de energia elétrica, tá? Setor esse que é marcado por uma alta previsibilidade em fluxo de caixa recebido, afinal de contas a gente está falando de um negócio que é basicamente regido por concessões com a União. Aliás, aí tem várias aí das 41 concessões que a Taesa tem, que totalizam uma área enorme de transmissão, com mais de 14 mil quilômetros de linha de transmissão, com prazo médio bem elevado, né, na faixa de 15 anos para cima, né, dessas concessões, uma receita anual permitida total bastante elevada também. Recentemente, a Taesa divulgou os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2022. No futuro, aí nas próximas semanas, ela vai divulgar os resultados do quarto trimestre, mas o que a gente tem para olhar são os do terceiro. E nessa divulgação de resultado, a Taesa mostrou aí como é que está o seu ciclo de receita anual permitida 2022-2023, com uma alta de 18,4%, também muito puxada por reajustes de GPM e IPCA, e também, né, surfando aí o impacto por novos projetos, né, tanto os que entram no ciclo 2022-2023, quanto projetos que entram nos ciclos posteriores. Isso fez com que a Taesa tivesse aí no acumulado de 2022 uma alta de 29% da receita, um certo ganho de margem EBITDA, não tão relevante, mas uma alta de 32,6% no EBITDA e também uma alta no lucro líquido. Isso aqui olhando para resultado regulatório, porque olhando de forma contábil, seguindo aí os padrões da IFRS, o que a gente viu ali entre os 9 meses de 2021 para os 9 meses de 2022 foi uma queda de 20% no lucro líquido. O que mais cabe comentar aqui nos resultados, tá? O perfil da dívida da empresa segue extremamente controlado, né? Com uma dívida que atualmente significa 3,7 vezes o EBITDA regulatório da empresa, uma boa nota aí nas agências de classificação de risco, né? AAA da Moody's e AAA do Fitch, e um custo real da dívida de 5,27% ao ano. E a gente vê aí que a Taesa concluiu vários empreendimentos nos últimos meses, ou seja, uma empresa que atua aí para expandir a sua receita anual permitida com novos projetos e visando o crescimento mesmo com uma boa distribuição de lucros, né? Por hora a gente não está falando do último anúncio, mas sim do que foi anunciado ali ao longo de 2022. É um total de R$ 4,85 de dividendo por unit, que representa um percentual bem elevado do seu lucro líquido, isso eu já vou te mostrar. Mas enfim, frente a essa realidade, frente a essa fotografia dos resultados da empresa, tem gente que gosta de Taesa, né? Tem uma turma que gosta e cita os dividendos como um fator primordial para gostarem de Taesa, né? Afinal, ela é de um setor perene, um setor que é previsível, distribui bastante dividendos, ainda investe em crescimento. E a gente vê esse tipo de recomendação, né, como a da Genial, que recentemente melhorou a recomendação das ações da Taesa, esperando aí dividendos. Tem também aquela turma que fica neutra em relação à Taesa, que reconhece que ela é uma empresa boa, que ela paga bons dividendos, mas que diz algo mais ou menos como, poxa, isso aí tudo tá no preço. E tem gente também que recomenda a venda de Taesa, né? Eu sei que ela é uma empresa muito queridinha aí por muitos de vocês, mas a verdade é que tem gente que acha que o preço está acima
né, do que seria um preço razoável. E aí, dentre os analistas que recomendam venda de ações da Taesa, alguns citam aí a sua dívida e outros citam expectativa de dividendos daqui para frente. Aliás, inclusive nessa manchete aí, pode ver que 8 diferentes players recomendam venda de ações da Taesa, enquanto 3 dão recomendações neutras. Bom, agora o grande ponto é, o que tu acha, Ramiro? Pra ti, Taesa tá barata? Bom, eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero falar sobre os dividendos de Taesa, quero te mostrar aqui um pouco o histórico de proventos pago pela empresa, e antes disso ainda, eu quero deixar aqui a minha opinião sobre um problema que existe, né, do investidor, de você tomar suas decisões com base em recomendações. Se você investe há mais tempo, se você é clubista, acompanha aqui o Clube do Valor, com certeza você já se deparou com várias recomendações de compra, de venda, recomendações neutras, feitas aí por várias casas de análise. E o que eu queria aqui é te alertar para um erro que talvez você esteja cometendo, e você pode avaliar se está cometendo ou não. Eu vejo muitas pessoas que investem assim cometendo. Tá? Na verdade, o que eu quero falar aqui não é bem um risco sobre o modelo de casas de análise, eu não tenho nada contra o modelo de recomendação. Inclusive, eu me dou muito bem com várias pessoas que têm casas de análise sérias, fazem um bom trabalho aqui no Brasil, mas o que eu quero alertar é um erro que alguns consumidores dessas casas de análise cometem. Tá? E qual é esse erro? O erro é você entender ou enxergar uma casa de análise apenas como uma fornecedora de diquinhas. Você pega e olha, casa tal, recomenda a Taesa, você pensa, é isso, então eu vou comprar a Taesa. Como assim, Ramiro? A minha crítica aqui é a você seguir o que os outros estão falando sem entender por que eles estão falando, o que eles estão falando. Em outras palavras, é você investir sem ter convicção no que você está fazendo. O que eu, Ramiro, entendo? Eu entendo que você que está colocando dinheiro, que você demorou para poupar, que você se esforça aí para juntar e que quer transformar num patrimônio grande, precisa entender por que você está tomando as decisões que você está tomando, mesmo se você contratou alguém para fazer isso. E eu acredito muito no modelo, né? Não à toa, aqui no Clube do Valor a gente presta serviço de consultoria, a gente presta serviço de wealth management, só que a gente tenta atrelar essa prestação de serviço com educação. Eu quero que meus clientes entendam o que a gente está fazendo com a carteira deles. E se eles não entenderem, se eles agirem sem convicção, eles não vão seguir a estratégia por muito tempo, porque basta aí algumas decisões de investimentos se mostrarem erradas, né? Basta a carteira cair um pouco, que é natural demais em renda variável, para o cara querer vender tudo, querer ir para renda fixa, querer abrir mão da estratégia. E o cara que abre mão da estratégia, o cara que abandona o plano no meio do caminho, é o cara que perde dinheiro. Então, em outras palavras, tá? Caçar diquinha por caçar diquinha nunca dá certo. Você tem que entender o que está por trás de uma recomendação ou não de uma ação, entender se existe uma estratégia sólida, se essa estratégia funciona, se você entende a estratégia, e aí sim agir seguindo ou não recomendações. Por isso eu sempre levanto aqui a bandeira do investimento com método. E aliás, se você quiser conhecer o meu método de seleção de ações baratas e conhecer 10 ações que estão baratas agora, em janeiro de 2022, tem um PDF gratuito, um e-book que a gente preparou para ti. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado, tá? Só clicar ali para fazer o download. Dito isso, eu vou revelar muito em breve se Taesa está barato ou não no meu método. Mas antes, vamos falar sobre os seus dividendos. O dividend yield atual da Taesa é 13,67%. Nos últimos 10 anos, a empresa distribuiu parte relevante do seu lucro em todos eles. E mesmo nos anos como 2019, 2020, em que ela distribuiu menos do que 80% do lucro líquido, ainda assim ela se manteve com um bom dividend yield. Lembrando que é payout, né? O quanto por cento do lucro a empresa distribui para os seus acionistas, e quando ela não distribui tudo, isso significa que ela está retendo o lucro para reinvestir no negócio. No caso de Taesa é justamente isso, né? A empresa está aí participando de novas concessões, fazendo novos investimentos para aumentar essa receita no futuro. Bom, aqui o ponto é que, olhando para o passado, mesmo na época em que a Taesa distribuía quase 100% do lucro e considerando também o período mais recente em que ela diminuiu o seu payout, ela sempre se manteve como uma boa e previsível pagadora de dividendos, pagando um dividend yield que chegou a uma média aí próxima de 10% nessa década.
e atualmente está um patamar um pouquinho mais elevado. Essa consistência no pagamento de dividendos faz com que a empresa esteja presente no IDIV, né? O IDIV é o índice de boas pagadoras de dividendos da B3, e a Taesa tem uma participação de 2,27% no IDIV, e isso também faz com que ela esteja presente na máquina de dividendos, né? Que é a nossa estratégia aqui do Clube do Valor para selecionar boas pagadoras de dividendos. É uma estratégia um pouco diferente da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é sobre o que eu vou falar agora, porque para eu definir se minha empresa está barata ou não, eu tô me lixando para minha opinião. O que eu faço é olhar para nossa estratégia, que é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Como é que eu faço isso, tá? A nossa ideia aqui é pegar todas as empresas que estão na Bolsa, que são mais ou menos umas 400 empresas, colocar alguns filtros e depois disso ranquear as empresas de maior para menor earning yield. Tá? Numa estratégia aí que é uma adaptação, né? Um ajuste aí para a realidade do Brasil e também, modéstia à parte, um pequeno incremento aí pensando em potencial de resultado da estratégia que eu aprendi naquele livro ali, A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Né? Então, o livro, quando eu li ele, eu nunca mais voltei a enxergar o mercado financeiro do jeito que eu enxergava. Eu comecei a estudar muito essa forma de investimento matemática em ações baratas e cheguei aí no que eu chamo de estratégia das ações mais baratas da Bolsa, em que, como eu te comentei, a gente roda uma série de filtros, como o filtro de lucro operacional positivo, filtro setorial, filtro de liquidez, filtro de recuperação judicial, né? A gente não olha para a empresa de recuperação judicial e depois disso a gente ranqueia as empresas no ranking mais ou menos como esse, para assim escolher 20 ações baratas, comprar elas e de 3 em 3 meses dar uma ajustada na carteira. Eventualmente tem que tirar uma ação que ficou cara, colocar uma nova, às vezes tira 2 ações ali, coloca outras 2, enfim, vai fazendo aí a gestão dessa carteira. Importante ressaltar aqui que já faz alguns anos que a gente faz gestão de carteiras de ações usando esse método e o resultado foi muito bom nesses pouco mais de 6 anos aí que a gente atua e que a estratégia que a gente aplica, antes da gente começar a aplicar ela, a gente fez um teste, um backtest para entender o seu potencial de resultado e o resultado no backtest também foi muito bom, né? Um retorno potencialmente bem maior do que o Ibovespa. E você pode estar pensando, poxa, Ramiro, onde é que eu aprendo a investir assim? Deixa eu te contar, antes de revelar se Taesa tá barato ou não, que eu ensino a investir assim e a conquistar a liberdade financeira investindo em ações no Descomplicando o Mercado de Ações, o DMA, que é meu treinamento completo sobre investimentos em ações, em que os alunos do DMA, além de aprender o método, eles também recebem acesso vitalício ao ranking mensal das ações mais baratas da Bolsa. Mas sempre antes de abrir as vagas para o Descomplicando o Mercado de Ações, eu faço um evento gratuito para quem tiver inscrito, para quem tiver interesse em inscrever no DMA. As inscrições para esse evento gratuito, elas são gratuitas, né, como o nome diz, e esse evento é como se fosse uma provinha do DMA, em que eu te mostro como saber quais ações comprar, como comprar na baixa, como vender na alta e principalmente como você pode chegar por conta própria numa lista de 20 ações muito barato. Próxima edição desse evento, e vão ser 2 ou 3 nesse ano, vai rolar nos dias 24 e 25 de janeiro e você pode participar dele de uma forma muito simples, clicando aqui no primeiro link nos comentários também, link na descrição. Aí você vai abrir uma página lá do evento As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023, você clica lá e se registra, beleza? Dito tudo isso, no evento você vai aprender a chegar na lista das ações mais baratas da Bolsa, nessa lista aqui, em que Taesa está na 48ª posição. Então, embora a Taesa seja bem mais barata que várias empresas, ela não está perto das 20 ações mais baratas da Bolsa, por isso eu não tenho as ações da Taesa na carteira e eu não pretendo comprar no futuro próximo. Se você gostou desse vídeo, aperta aqui para inscrever no evento Ações Mais Baratas da Bolsa e aqui para assistir um vídeo em que eu comento sobre algumas ações que a gente está comprando nesse mês de janeiro. Um grande abraço e até a próxima!